Pai do Senhor, irmãos, amém? Abram suas Bíblias lá em Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, vamos ler do versículo 5 ao 8. O texto diz o seguinte: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Só até aí, podem se sentar. Amém. Ai, estou nervosa, mas acredito que o Senhor vai falar conosco. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer essa noite é sobre confiança. Confiar no Senhor. O que é confiar no Senhor? Será que temos confiado no Senhor? E aqui no capítulo 17 de Jeremias, esses versículos que lemos, vamos ver dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoa que confia no Senhor, e daí eles têm essas consequências do ato de confiar em Deus, e um grupo de pessoas que é maldito por não confiar no Senhor, e daí nós também vamos ver essas consequências. No versículo 5 vai dizer: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Antes de explicar melhor esse versículo aqui, eu vou estar falando um pouquinho do contexto aqui de Jeremias. Eu sei que muitos irmãos já conhecem o livro de Jeremias, mas só dando uma pincelada, Jeremias ele foi levantado jovem para profetizar para o povo de Judá contra a ruína que estava para vir sobre eles, alertando do pecado que eles estavam cometendo, pois era um povo que tinha apartado o coração do Senhor, eles viviam idolatrando falsos deuses e eles viviam tendo a esperança de proteção naquelas potências estrangeiras daquela época. A gente vê isso lá em Isaías, no capítulo 31, no versículo do 1 ao 3, diz: Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio, e fará vil mal, e não retirará as suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Então esse era o contexto daquele povo de Judá. Era dessa forma que aquele povo estava vivendo. E o Senhor, através de Jeremias, direciona essa palavra a eles. Maldito o homem que confia no homem. Esse homem, no caso, traz o sentido de um ser mortal, de alguém fraco, de alguém perecível, e faz da carne o seu braço. Ou seja, aquelas pessoas que fazem de outras a sua fortaleza, de outras pessoas que são mortais, que são fracas, que são perecíveis, a sua proteção, a sua motivação, a sua confiança. E o Senhor fala contra esse comportamento. E aqui eu não estou querendo dizer que nós não temos que confiar em outras pessoas, né? Não tem como ter um casamento, por exemplo, se não houver um determinado tipo de confiança. E vários outros tipos de relacionamento em nossas vidas. Mas aqui o que o Senhor está condenando é confiar em homens e deixar o Senhor de lado. É quando nós olhamos mais para as outras pessoas do que para o Senhor. Ou até nós mesmos confiamos mais nas nossas forças, nas nossas capacidades, do que no auxílio do Senhor, na capacidade dele, do que ele tem para fazer. E daí o Senhor vai e fala que essas pessoas são como uma tamargueira no deserto, uma planta que está no deserto.
E essa planta, ela até consegue sobreviver por si só, ela consegue tirar alguns nutrientes do solo, ela consegue ter vida, mas o Senhor traz ela no sentido negativo. E daí eu quero estar pegando 3 pontos aqui para estar trazendo aos irmãos essa noite, que o Senhor falou ao meu coração, que acontece quando não confiamos no Senhor. O primeiro é, que diz aqui, que essa planta no deserto, ela não verá quando vem o bem. Tem outras traduções que vai dizer que ela não tem esperança alguma. Por essa árvore estar nessa terra seca, nesse lugar inabitável, ela não tem essas raízes ligadas a uma fonte de água, ela vive sem esperança. Ela não tem esperança de dias melhores. Ela não tem esperança de chegar o bem, de ver coisas boas acontecendo. E quando não confiamos em Deus, vivemos assim. Quando não confiamos em Deus, nós perdemos as nossas esperanças. Se estamos em uma situação complicada, uma situação difícil, uma adversidade, nós pensamos: acabou, vai ser isso aqui, estou no fundo do poço e vou ficar. A gente duvida do poder, da capacidade de Deus fazer. Andamos como se estivéssemos desamparados. Nós não conseguimos ver coisas boas acontecerem. Porque se não confiamos em Deus, nós acabamos impedindo o agir dele sobre as nossas vidas. Acabamos impedindo dele mover numa situação complicada, dele abrir portas onde não tem saída. Deixamos de acreditar no Senhor e viver o que ele quer nos levar a viver. O segundo, vai dizer aqui, o segundo ponto: antes morará nos lugares secos do deserto. Essa árvore, ela habita nesses lugares secos, nessa terra salgada, onde acredito que ela tenha uma certa dificuldade de frutificar. Ela até consegue frutificar, às vezes, mas tem uma certa dificuldade de frutificar. E eu estava refletindo, quando não confiamos no Senhor, também deixamos de gerar frutos. Não frutificamos, deixamos de ter atitudes que aquela pessoa que nasceu de novo tem quando confia no Senhor. Um cristão, ele, para frutificar, ele não tem que só estar em momentos bons. Ah, nossa, eu frutifico, mas só quando as coisas estão indo bem na minha vida. Isso não é comum. Quem realmente confia em Deus vai frutificar independente das circunstâncias. Independente do que esteja passando, a pessoa vai gerar frutos. Não na capacidade dela, mas na capacidade do Senhor. Amém. E o terceiro ponto vai dizer que essa árvore, ela fica numa terra inabitável. Diferente do bioma que temos aqui, que a gente vê várias árvores agrupadas, inclusive quando estamos vindo aqui para Maricá, agora à noite não deu para ver direito, mas de manhã, no domingo, a gente vê aquelas florestas, várias árvores, aquelas paisagens bonitas, mas no deserto não é assim. Essas árvores, essa tamargueira, ela é conhecida por ser solitária, porque ela vai estar ali, e daí lá não sei lá onde vai ter outra árvore, lá para o outro lado vai ter outra árvore. Não são árvores que ficam agrupadas, elas vivem solitárias. E quando não temos nossos olhos no Senhor, nossa esperança em Deus, vivemos solitários. Aí você pode me perguntar: ah, Joyce, eu conheço ímpios, pessoas que até têm boas condições, que têm muitos amigos. As riquezas delas também podem atrair amigos. Elas têm muitos amigos, elas não são solitárias. Mas, na realidade, elas são solitárias sim. Porque quando não temos o verdadeiro amigo, que é o Espírito Santo, que é a presença do Senhor Jesus em nossas vidas, nos tornamos solitários. Essas pessoas podem até confiar nelas, confiar em outros, achar que tem amigos, que no momento da dificuldade vão ter quem as socorrerem, e podem até ter momentos que os amigos vão ajudar elas. Mas tem circunstâncias em nossas vidas que é só o Senhor para operar, é só o Senhor para abrir a porta, é só o Senhor para mudar. Nosso Deus que servimos é aquele Deus que é capaz de fazer todas as coisas, como louvamos, está acima de todos, acima de tudo. Então, vão ter momentos que essas pessoas vão deitar a cabeça no seu travesseiro à noite e elas vão se sentir angustiadas, vão se sentir desamparadas, vão se sentir sem esperança de dias melhores, de que aquela situação venha mudar, porque elas não estão olhando para o Senhor, porque elas estão sendo solitárias. E agora vamos para o segundo grupo de pessoas, que eu quero estar me atentando melhor, que é o grupo de pessoas que confiam no Senhor. E o versículo 7 vai dizer, eu nem estou olhando para os bolsos, e o versículo 7 vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. Essa árvore que tem essas raízes até esse ribeiro, essas águas,
Podemos pensar que é a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Lá em João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas correrão do seu ventre. Se você confia no Senhor, você tem a presença dele em sua vida. Você tem o Senhor para acalentar o seu coração, para falar contigo, para te direcionar, para te conduzir. Você tem experiência da salvação. Quando temos a experiência da salvação, graças a Jesus, que se entregou na cruz por nós, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, ele abre uma fonte para aquele que está necessitado, aquele que confia nele, poder saltar para a vida eterna. E daí o Senhor traz aos nossos corações o que a gente mais almeja, que é um preenchimento. Ele vem e preenche o nosso coração, ele traz paz, verdadeira paz para aquele que está angustiado, ele sacia a nossa sede. O Senhor tem poder para operar dessa forma em nossas vidas, e somos assim se de fato confiamos nele. E essas águas também podem representar a palavra, sermos enraizados na palavra. Lá em Salmos 1, versículo 1 ao 3, diz, versículos bem conhecidos: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Se estamos enraizados na palavra do Senhor, mostramos que realmente olhamos para Ele e temos confiança nele. A palavra de Deus diz que nossos caminhos prosperarão. Então, se de repente você pensa, nem tudo na minha vida vai bem. Ok, de fato. Mas, de repente, o que para você é prosperar, para Deus não é. Qual é a maior prosperidade que o Senhor vai olhar para os seus filhos e Ele vai almejar que tenham? É andar em santidade, é ter os frutos do Espírito. Então, essa é a nossa maior prosperidade. Quando andamos com o Senhor, quando temos a presença de Deus nas nossas vidas, andamos em santidade, Ele prospera os nossos caminhos. E às vezes isso é doloso, às vezes isso é complicado. Eu me lembro daquela passagem lá em Lucas 6, 47 a 49. Se você quiser abrir aí sua Bíblia, Lucas 6, 47, 49. Diz o seguinte: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou sua casa, e cavou e abriu o fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu. Foi grande a ruína daquela casa. Nesse versículo 48, diz que aquele homem que alicerçou aquela casa na rocha, ele primeiro cavou, ele abriu bem fundo e só depois ele colocou os alicerces. E quando criamos raízes, também é um processo, não é do dia para a noite. Às vezes a gente acha que tem uma receitinha simples de bolo, né? E não que não devamos fazer o que eu vou falar, que é ler a Bíblia, orar. Amém, sim. Mas às vezes não é só essas práticas que vão nos levar ao amadurecimento. Elas sim nos amadurecem, mas às vezes o Senhor vai nos levar a um deserto, a momentos difíceis para que a gente possa criar raízes. E daí a gente vai ter que cavar fundo, a gente vai ter que tirar a areia para poder as nossas raízes crescer, vamos ter que renunciar a muitas coisas, renunciar às vezes à amizade, renunciar a um trabalho, tantas coisas que o Senhor manda a gente renunciar quando estamos andando com Ele. Não porque Ele é um Deus que quer nos castigar, quer nos ver mal, mas porque Ele cuida de nós, Ele zela por nós, Ele sabe o que é melhor para nós. E esse processo de criar raízes não é um processo fácil, é um processo duradouro. Eu percebo, muitas das vezes, conversando com amigos e tal, essa vontade de fugir das lutas e dos problemas. E é normal, né? Ninguém quer ficar passando por problemas, por lutas. Mas, às vezes acabamos nos acovardando. Acabamos deixando de experimentar, de viver aquilo que o Senhor quer nos fazer viver, experimentar para amadurecermos.
O Senhor lança uma situação complicada, uma situação difícil, a única coisa que vem na cabeça da pessoa é sair daquilo. Mas às vezes o Senhor não vai nos livrar. Ele vai nos ajudar a passar por aquela circunstância, por aquela situação. Eu vi até uma pregadinha, de um pastor que ele falou algo que ficou muito forte no meu coração, que é: mar calmo não forma bons marinheiros. Isso eu fiquei refletindo muito tempo. Mar calmo não forma bons marinheiros. Se você quer ser um cristão maduro, um cristão com raízes, um cristão fervoroso, não vai ser só na abundância. Não vai ser só nos momentos bons. Você deve estar pensando: pô, Joyce, você também não sabe o que fala, né? Uma hora leu lá salmos que a gente vai prosperar, vamos ser enraizados na palavra, agora está falando de adversidade. Mas é assim, como eu disse, são esses momentos de adversidade que nos levam a prosperar, que nos levam a uma vitória. E qual é a nossa maior vitória se não é a salvação, a vida eterna com Jesus? O que é os pequenos momentos de tristeza, de atribulação nessa terra, se comparando à eternidade com o Senhor? E até nesses momentos de tristeza, de atribulação, que estamos criando raízes, que o Senhor está nos direcionando, nós temos alívio, nós podemos ter paz. Como diz aqui, que essa árvore, ela estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa. Se você está confiando no Senhor, você está enraizado na palavra, você está enraizado no Senhor Jesus Cristo, tendo a presença dele em si mesmo, você não se preocupa em meio às adversidades, porque você sabe que é o Senhor que vai suprir. Você não é como aquela árvore no deserto que vive solitária, angustiada, não tem esperança. Não, você vive diferente. Você abre a Bíblia, vai lá em Salmos, começa a meditar em Salmos e vê: não, o Senhor é meu refúgio, nele confiarei. O Senhor é aquele que me leva a lugares onde eu não posso ir. O Senhor tem pensamentos bons para mim, mais do que eu posso imaginar. Você começa a se alimentar da palavra e crer e ter certeza no Senhor que a vitória vai vir. Não da nossa forma, muitas das vezes, mas a vitória vem. Tem muitas igrejas que vão ficar pregando teologia da prosperidade. Vitória e bênção, e que a vitória levanta a mão, e o povo vai: eu quero a vitória. E amém. Amém no sentido de que a Bíblia também fala de vitórias. É errado pregar só sobre vitórias, mas também é errado se a gente ficar falando só de problemas, dificuldade. Você é um cristão, então se prepara. Não sei quem já é novo convertido passou por isso, né? E se converteu, se prepara. O batismo das águas, vem problema, vem adversidade. E daí começa a assustar a pessoa. Mas temos vitórias nas adversidades. O Senhor tem bênção para cada um aqui, você crê nisso? O Senhor tem bênção para nossas vidas, o Senhor tem coisas boas para nossas vidas. Deus, ele não olha para a gente do céu e fica lá: meu filho está sofrendo, que maravilha, é isso que eu estava esperando. Não, o Senhor olha para a gente sofrendo e ele é um consolador, e ele está ali juntinho conosco, ele está: ei, vem para cá, vai para lá, age assim. É nesse sofrimento que o Senhor vai tratar o nosso orgulho, vai tratar o nosso ego. Meu Deus, eu fiquei orando muito para o Senhor tratar algumas coisas na minha vida, mas eu não esperava que seria tão doloroso quanto foi e está sendo. Sabe? É difícil. E daí eu fiquei com aquela mensagem: mar calmo não forma bons marinheiros. Aí quando tinha uma situação, eu vou ter que ir na casa do fulano, tem aquela minha irmã abençoada, vai ser difícil lidar com ela. E o Senhor falava: vai, não deixa de ir, porque vai ser você estando perto dela, você sabendo lidar com ela, com ele, que você vai amadurecer, que você vai crescer. Então, o Senhor, ele lança paz, ele lança intrepidez aos nossos corações. Como está escrito lá em Filipenses, uma passagem que muitos conhecem. Filipenses 4, se eu não me engano. Gente, que doideira. Eu não estou olhando nada para os bolsos. Só Jesus. Lá em Filipenses 4, 6, vai dizer, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Acredito que você crê nisso. Então é entregar ao Senhor, é confiar no Senhor. É você ter seus olhos focados no Senhor, que você será como essa árvore. Tá na sequidão? Tá no calor? Tá, mas tá firme, tá viçosa, tá florescendo, tá confiante, tá com saúde espiritual, tá com paz, verdadeira paz. E aqui vai terminar dizendo que essa árvore, ela não deixa de dar fruto. Como eu disse, que aquela árvore no deserto tá numa terra infrutífera.
ela tem dificuldade de gerar fruto. Agora, aqueles que confiam no Senhor, eles geram fruto. Não é algo opcional, é algo que acontece, algo que é veemente, eles geram frutos. Então, nós temos que gerar frutos. Lá em Gálatas 5:22 vai dizer que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Então, nós podemos ter esses frutos até em meio às adversidades. Até quando aquela pessoa está nos irritando, ou quando no trabalho não está sendo fácil, no meio da família, da igreja, é possível você ter esses frutos. E a palavra do Senhor diz claramente, se você está confiando nele, você vai dar esses frutos. Então, quando deixamos de dar frutos, é para nos analisarmos onde está a nossa confiança, onde está a nossa esperança, os nossos olhos. Porque, de repente, você pensa, eu confio no Senhor, mas se o meu pastor ou uma pessoa que eu admiro muito, o meu amigo me trair, o meu cônjuge fizer algo comigo, eu paro de gerar frutos. Eu deixo de confiar em Deus, eu volto a ser a velha criatura. Eu confio em Deus, mas se eu perder aquele trabalho que custou para eu entrar, tem uma família para cuidar, eu vou desandar. Eu paro de meditar na palavra, eu paro de crer no Senhor. Não, eu confio em Deus. Mas se vier uma enfermidade sobre a minha vida, e o Senhor não quiser me curar, acabou. Salvação? Que salvação o quê? Jesus ruim, que lança doenças sobre as pessoas? Qual tem sido o nosso comportamento? Você tem até umas atitudes mais extremas, mas o que, de repente, nas nossas vidas e na vida de vocês que estão aqui, vocês têm agido sem confiança no Senhor? Será que temos realmente confiado em Deus? E assim, não é querer lançar praga para ninguém, não. Se você está num momento bom, se você, Joyce, essa palavra, amém, tá benção, mas não é para mim, tá tudo tranquilo na minha vida, tudo suave. Saiba que momentos ruins virão. Não é jogando praga, mas é porque a nossa vida oscila. No mundo temos aflição, mas em Jesus somos mais que vencedores. Então, que você guarde essa palavra no seu coração, para quando vier as adversidades, lembra? Mar calmo não forma bom marinheiro. Eu estou com o Senhor. E ainda que você que tenha se metido nessa adversidade, não foi algo que o Senhor quis levar você a passar, saiba que Ele pode reverter o bem para mal. Ele pode fazer essa situação ruim trazer algo proveitoso. Você ter saúde meio a essa situação, às vezes, de derrota, de infertilidade. O Senhor, Ele tem esse poder. Eu gostaria de estar lendo alguns versículos que falam sobre confiança. Vou ler alguns, porque a Bíblia tem muitos versículos que falam sobre confiança. Se vocês quiserem, vão anotando a referência, depois vocês olham. Lá em Provérbios 3, versículo 5 ao 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Salmos 20, 7 e 8 vai dizer: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor Jesus, do nosso Senhor Deus. Uns curvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salmos 9, 10. E aqueles que conhecem o teu nome colocarão sua confiança em ti, porque tu, Senhor, não abandonaste aqueles que te buscam. Isaías 58, 11. E o Senhor te guiará continuamente, e satisfará a tua alma na seca, e dará vigor a teus ossos, e tu serás como um jardim regado, e como um ribeiro de água, cujas águas não faltam. Hebreus 13, 6. E assim, com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que possa me fazer o homem. Salmos 37, 5 ao 6. Entrega o teu caminho ao Senhor. Você conhece esse versículo. Confia também nele, e ele fará com que isso passe, e gerará a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. E o último versículo que eu separei aqui, Filipenses 4, 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória por Cristo Jesus. Então, irmãos, foi uma palavra breve. Terminou, Joyce? Sim, já terminou. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração quando eu estava montando aqui os bolsos e tal em casa. Eu até pensei, essa pregação vai ser muito rápido, porque misericórdia. Mas
o Senhor, justamente essa palavra está falando sobre confiança. O Senhor falou, confia em mim, vai, deixa eu falar através de você. Por mais que sejam poucas palavras, eu acredito que a mensagem que o Senhor quis trazer, Ele trouxe aos nossos corações. Então, que a gente venha guardar essa mensagem nos nossos corações, praticar, ser essa árvore frutífera, essa árvore enraizada no Senhor, nas águas vivas do Senhor.